Então, a gente tem essa, né, que está na tela, a composição do STJ. Depois eu posso disponibilizar, acho que essa aqui não está no EVA, na Mediateca para vocês. Isso tem, né, se você jogar no Google, se você pegar no próprio site do STJ, eles têm fluxograma. Certo? E aí, vamos lá. Hipótese de cabimento, vocês já viram também, mas eu vou repassar, até para depois vocês não alegarem que não entenderam. Você vai ter que sempre no recurso especial, que é o recurso para o STJ, né, você tem que pegar a Constituição. É o artigo 105 da Constituição, inciso 3, que vai dizer essa competência do STJ. Ele fala, compete ao STJ, né, julgar em recurso especial. Se você pegar o inciso 2 do 105, ele fala do recurso ordinário. Aqui a gente está no inciso 3. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância, pelo TRF ou pelo TJ, né, quando a decisão é recorrida. Então, vamos entender isso aqui. Ele está dizendo aqui que essa causa ela já está, né, no TRF ou no TJ. Então, ele está dizendo que você vai ter que ter uma situação, uma decisão, um acórdão do TRF ou do TJ. Você vai estar em segunda instância e é a partir daí que você vai subir, ascender ao STJ por recurso especial. Nós vamos falar na aula de hoje que não é fácil, né? É muito difícil você conseguir encaixar um recurso, você conseguir, né, admitir a admissão de um recurso especial. Eu sempre brinco com os alunos que é um caso que você pode até, né, já festejar, vamos dizer assim, já abriu uma espumante e tudo mais, quando você tem a admissão do recurso especial. Porque são vários filtros, né? A gente tem o primeiro, o próprio Tribunal Regional Federal, o nosso TJ, eles têm uma barreira ali, que é o vice-presidente, né? Tem no nosso caso do TJSC, é o terceiro vice-presidente. Ele só serve para analisar, basicamente, a maior função dele é analisar a admissibilidade de recurso especial e extraordinário. Então, a primeira barreira que eu tenho é aqui no TJ. E aí, além disso, são vários requisitos de admissibilidade que a gente vai ver hoje. Tá, e essa decisão, professor, então tem um processo que está no TRF ou no TJ. Quando a decisão recorrida, ele fala aqui, estou sublinhando, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Então, você já entendeu que, né, essa decisão ela vai ter que estar em segunda instância, a decisão que me ferrou tem que estar em segunda instância, e ela tem que ter contrariado um tratado ou lei federal ou negar a vigência. Então, esse vai ter o teu embasamento. Se você entender que houve esse desrespeito, você vai, no teu recurso especial, você vai fundamentar. Com base no 105.3A da Constituição, interpor recurso especial. Certo? Primeira coisa. Esse é o mais utilizado, o A. Vamos lá para o B. Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. O que isso significa, né? Eu até botei aqui ato administrativo. Ele fala ato, não é norma, lei de governo local. É válido ato de governo local administrativo contestado em face de lei federal. Ou seja, um ato do governo municipal, um ato do município, um ato do estado, pode ser, administrativo, violou a legislação federal. Vou pegar um caso aqui. De repente, uma autorização de construção, uma duna. Né? Você vai lá e tem um município, ou sei lá, tem um mangue, ou um lugar de preservação ambiental, a prefeitura foi lá e autorizou. O ato foi lá na fiscalização, foi lá e disse, não, pode construir aqui sim, não tem problema nenhum. Foi lá e deu ok para a construção. Aí você entra com o processo para barrar isso, o juiz vai lá e diz, não, ele pode sim, a prefeitura autorizou. E aí, nesse caso, se primeira instância não deu certo, segunda instância não deu certo, você pode chegar até o STJ dizendo que aquela autorização, aquele ato administrativo municipal, violou a lei federal. Você pega a legislação federal ambiental, que protege os mangues, as dunas, seja lá o que for, e aí você entra com o teu recurso especial. Entenderam? Se tiver alguma dúvida, por favor, pode abrir o microfone, né, ou falar no chat, é melhor até o microfone,
porque às vezes eu não, o chat aqui some aqui do lado e eu não vejo. Tá? Vamos perder a timidez, vamos falar. Terceiro caso, vamos pegar outra situação que eu posso interpor recurso especial. Vou chamar até de RESP, né? Que de vez em quando eu boto aqui, ó, RESP, REXT, né? Vou chamar de RESP, que é um apelido que a gente deu para o recurso especial. A gente é íntimo. Se você olhar até o STJ, né, na hora de abreviar, eles colocam lá RESP número tal, que é recurso especial. Terceira hipótese, der a lei federal, aquela decisão aqui que eu falei, que me ferrou, der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Ou seja, esse caso aqui, vocês viram provavelmente na aula passada, é quando um tribunal entendeu de forma diferente de outro. E olha que absurdo que isso é. Imagina você pegar um caso aqui em Santa Catarina que decidiram que tal tributo é inconstitucional. Desculpa, é ilegal. Né? Tudo bem, vamos pegar até o caso de um contribuinte. Né? Ele impugnou aquele tributo e disseram que era legal. Pode cobrar aquele tributo, sim. E aí você analisa lá em São Paulo, você olhou já, porque a gente, desde a inicial, da petição inicial, a gente já começa a pesquisar julgados para botar. E você encontrou, na época, um de São Paulo, que falava que aquele tributo era ilegal, não poderia ter sido instituído. Por uma série de situações, né, de competência legislativa, etc. Então, aqui é um caso que você vai dizer, não, eu não posso. Né? Imagina o cidadão ficar à mercê do local onde ele vai ajuizar. Eu não posso ter uma única, se é legislação federal, ela vai para o país todo. Eu não posso ter o São Paulo dizendo que é de uma forma e Santa Catarina dizendo que é de outra. Né? Pensar outro caso de Código de Defesa do Consumidor. Né? O tribunal daqui dizendo que o Código de Defesa do Consumidor fala X e lá no Acre diz que o Código de Defesa do Consumidor fala Y. Não, peraí, é uma lei só, uma lei federal, tem que ter uma aplicação só. Uma correta aplicação, uma correta interpretação, ao menos. Tá? Então, esse caso da linha C, você pode anotar aí, eu chamo de dissídio, chamo não, né? A doutrina chama de dissídio ou divergência jurisprudencial. Tá? Então, sempre que você se apegar ao C, claro que você vai usar por tabela, depende se você já se tocou disso, o A. Né? Você vai usar o C e o A. Naquele modelinho que a gente vai ver hoje, que eu coloquei no EVA para vocês já há muito tempo, eu utilizo o C e o A. Por quê? Porque se um tribunal falar de um modo diferente do meu, eu posso também colocar que a decisão que me ferrou, ela contrariou uma lei federal. Não só contrariou, como tem interpretação divergente de outro tribunal. Então, geralmente eu uso o C e o A. Quando eu uso o C, eu uso o A também. Tá? A linha A. E aí isso é chamado de dissídio, tá? Jurisprudencial ou divergência jurisprudencial. Às vezes é a tua saída, né? Por isso, claro que você vai ter que estudar. Hoje é muito fácil, você vai lá no Google, joga a matéria, né? E isso faz desde a inicial, desde a contestação, já busca julgados de outro tribunal, coloca, porque de repente vai ser a tua salvação para você entrar, poder chegar no STJ. Porque, como eu falei, você não pode ficar à mercê do tribunal estadual, né, entender de uma forma e outro de outra. Então, tem que ter uma só aplicação. A lei federal é uma só. Da mesma forma, a gente vai ver mais para frente que a Constituição também. A Constituição só tem uma interpretação. Não pode, né, ter essas divergências. Pegar aqui, em relação, né, eu falo sempre para os alunos para dar uma olhadinha no CPC. Como é que eu interponho um recurso especial, né, e o extraordinário? O CPC fala em petições distintas dirigidas ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Então, você vai ver que, nesse caso, vou pegar aqui o CPC rapidinho. Só pegar aqui o 1029. Está aqui, né? Veja que nós estamos dentro, para situá-los, né? Estou aqui na parte dos recursos para o STF e o STJ. Aula passada vocês viram aqui, ó, do recurso ordinário, que é aquele que faz o STJ e o STF descer do salto e funcionar como segunda instância. Analisar fatos, prova, direito, tudo. Né? Uma revisão completa do processo.
Agora a gente está aqui, recurso extraordinário e especial. Olha o 1029. O recurso extraordinário e especial serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão, ele fala, exposição de fato, direito, demonstração do cabimento do recurso, razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão. Aqui ele faz crer que é simples o recurso especial. Absurdo, são só 3 incisos, é ridículo de cumprir. Não é, tá? Isso aqui é só uma parte do que você precisa cumprir. Tá? Cada vez mais eles criam barreiras, né, no nosso caso dos recursos dos tribunais superiores, para impedir que suba, né, esses recursos, para que não cheguem até Brasília. E por isso que ele fala que vão ser interpostos para de presidente e vice-presidente, tá, do tribunal recorrido. No nosso caso aqui, se você olhar no regimento interno do TJ Santa Catarina, ele fala que é para o terceiro vice-presidente. Tá? Então, você vai ter que olhar cada tribunal e dirigir a quem deveria. Né? A maioria dos tribunais do país falam que é dirigido ao vice-presidente. Para alguns é só vice-presidente, para outros é o segundo vice, no nosso caso é o terceiro vice, porque tem 3 vice-presidentes no nosso TJ. E eles deixaram o terceiro vice-presidente basicamente para fazer só isso. A primeira filtro, a primeira análise de recurso especial extraordinário. Imagina, no estado todo, entrando com recurso especial extraordinário, tem bastante trabalho. Tá? Então, eles vão fazer esse primeiro filtro. Vamos pegar aqui, então, outra coisa que você não pode esquecer, petições distintas, né? Pelo amor de Deus, se você vai usar o recurso extraordinário e o especial, você não vai fazer uma peça única para os dois. Lembra que um é para o STF, que é o recurso extraordinário, e no nosso caso que a gente está vendo aqui para o STJ é recurso especial. São coisas bem diferentes. Você tem 15 dias a partir da decisão do TJ, por exemplo, do acórdão, para você interpor o recurso extraordinário e o especial. Peças separadas. Né? Por isso que geralmente um advogado do escritório faz o especial, o outro faz o extraordinário. Ou se for fazer os dois, naqueles 15 dias que eu tenho, depois da publicação do acórdão, eu vou ter que redigir o especial e o extraordinário. Peças separadas. Por que eu falo isso? Porque acho que, não me lembro agora a data, uns 4, 5 anos, mais ou menos, atrás, eu peguei um caso para responder que a advogada acumulou. Vem interpor recurso especial e extraordinário. Aí, obviamente, não foi conhecido nenhum deles, porque não poderia acumular. Né? Não posso fazer essa acumulação. Aí ficou um Frankenstein. Tá? Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção para vocês é isso. Vamos pegar aqui o que mais? Aqui, a petição de interposição. O que tem que colocar além do que está aqui no 1029? Parece fácil. Fato e direito. Isso é tranquilo, é só dizer o que houve de violação. Demonstração de cabimento do recurso, você vai dizer qual é a linha, né, dessa que a gente acabou de ver aqui em cima, né, com base no 105.3, é o A, o B ou o C. Explicar que, né, houve esse cabimento do recurso, com base numa das alíneas. É obrigado a apontar assim, qual é a linha. As razões do pedido de reforma ou de invalidação. Tá, isso aqui a gente já viu. Depois eu vou voltar a falar do parágrafo primeiro aqui. Por enquanto, vamos esquecer ele. O que mais? A gente tem que lembrar de fazer o tal do pré-questionamento. Não sei se vocês chegaram a ver na aula passada, né, quando eu falo de pré-questionamento, o que significa isso? Aqui só fiz uma observação rapidamente, que a decisão deve ser irrecorrível no plano inferior, né, então, ou seja, tem que estar em única ou última instância, tem que ter superado todas as instâncias até para chegar no STJ. E aí eu anotei aqui, ver caso do JEC. Eu não cobro isso na prova, mas se quiser anotar aí, o juizado especial cível, das decisões do juizado especial cível, não cabe recurso especial. Então você pode anotar aí, eu até anotei aqui, ver caso do JEC, quem utiliza na aula aí o computador, se quiser já anotar, bota ali.
no JEC, no Juizado Especial Civil, não cabe recurso especial. Porque o JEC, você sabe, ela tem primeira instância, né, chamada pequenas causas, né? Primeira instância. Sei lá, você comprou um produto liquidificador nas Casas Bahia, veio com defeitos, não quiseram trocar, e aí disseram que não, que passou do prazo. Você entra no JEC, né? Você não vai entrar, o JEC é gratuito, o juizado especial, informal, né? É para ser mais rápido, mas não tem sido. Entra no JEC. Tá? Primeira instância, ganhou. Chegou na segunda instância, perdeu. Professor, posso ir para o STJ? Porque eu acho que a turma de recursos, que é a segunda instância, o JEC, errou. Aplicou errado o CDC. Ah, o professor ensinou aqui, violou a lei federal, eu vou para o STJ. Lembre-se que na própria lei 9.099 ela veda isso. Então, não tem recurso especial para o JEC. A única coisa que admite, tá, no JEC, é o recurso extraordinário. Mas isso porque o próprio STF disse que a Lei 9.099 não podia vetar. Né? Se é uma violação à Constituição, o STF está ali para isso, para impedir que seja violada a Constituição. Então, STJ no JEC nem pensar, STF no recurso extraordinário pode no JEC. Tá? Esse pode. Vai ser quase impossível você conseguir encaixar esse recurso extraordinário, né, advindo do JEC, mas não custa, né, de repente, se tiver uma grave violação à Constituição, você consegue. Opa, deixa eu fechar aqui. Tá? Vamos lá, 15 dias que eu tenho, outro requisito de admissibilidade que é a tempestividade, preparo, tem que pagar o preparo sim, tá? E o pré-questionamento. Por que tem que pagar preparo? Lembra, sempre quando tiver deslocamento de instância, eu pago o preparo. Então vai ter que pagar, né? Inclusive pode de remessa e retorno, se for o caso, né? Que é a questão do deslocamento, se o processo é físico. Hoje a maioria é eletrônico, né? Não tem mais isso. Só o preparo que você vai preencher lá no próprio site do TJSC, por exemplo, você vai lá e bota lá recurso especial e paga o preparo para o STJ. STJ tem um café caro, tem né, lagostas caras, tudo mais, tem que manter aquela estrutura, então obviamente vai ter que pagar. E aí chegou o pré-questionamento que é, o que é o pré-questionamento? Lembra que eu falei lá nos embargos declaratórios que eles servem para pré-questionar. O que é o pré-questionamento? É a manifestação do tribunal ACO sobre a matéria que eu estou levando em recurso especial, que eu estou levantando no recurso especial. Por exemplo, né? Então, por isso o nome já diz, pré-questionar, né? Ter questionado previamente. Questionado previamente onde? No tribunal anterior. Ou seja, se eu estiver no TJ Santa Catarina, eu vou ter que ter uma manifestação daquela matéria de direito. Porque imagina você não pode chegar lá no STJ dizendo, ele violou o artigo 22 do CDC. Aí o STJ vai olhar e dizer, tá, mas onde é que isso está no processo? Não, eu entendo que ocorreu agora a violação. Não. Né? Toda a matéria de direito, lembre-se que STJ, STF, só matéria de direito no caso que a gente está vendo aqui. Recurso especial, só matéria de direito. Você não pode chegar lá sem ter questionado anteriormente. Vai ser uma supressão de instância, então você vai ter que chegar e pedir para o TJSC se manifestar sobre aquele ponto. Por isso que nós estudamos lá que que os embargos declaratórios servem, né? Lembra que se não tiver um pré-questionamento, eu oponho meus embargos declaratórios para pedir esse questionamento anterior. Né? Dizer, manifeste sobre o artigo 22 do CDC, porque eu não vi no acórdão nenhuma manifestação. Isso eu já estou batendo nessa tecla há tempos. Você vai falar isso para o TJ. Isso é exigir o pré-questionamento. Desculpa. Então, lembre-se do pré-questionamento, que é a manifestação anterior, a manifestação prévia do tribunal ACU. Isso o STJ vai ver se você fez. Né? O melhor de todos é isso que eu escrevi aqui, o explícito. Pré-questionamento explícito. Tá? Em que a tese de direito é facilmente, objetivamente identificada na decisão. Né? Ou seja, o
quando você pega, por exemplo, esse caso que eu falei do 22 do CDC, e você olha no acórdão e está lá, ele citando. Né? No caso, entendo que o artigo 22 do CDC fala tal, tal, tal coisa. Não aplico esse artigo. Você vai chegar no STJ feliz da vida. Você vai dizer, olha, o acórdão mencionou textualmente, né, numericamente e explicitamente tudo que eu queria, né, que era o artigo 22 do CDC. Então, eu já cumpri esse requisito. Sempre que você não tiver pré-questionamento, utilize embargos declaratórios. Lembra disso. Esse é um dos artigos mais, dos requisitos mais utilizados para negar a admissibilidade. E aí você pode anotar isso, está na súmula 5 e 7. Vou até botar aqui. Súmulas 5 e 7 do STJ. Já vou aproveitar para falar aqui do material, outro materialzinho que a gente tem de apoio para o nosso estudo. Tá? O que ele fala aqui? Né? Voltando, só recapitulando. Ele diz que, deixa bem claro nesse material, o que é lei federal, que só ela que pode ser levantada, né, suscitada em recurso especial. Ele fala que o que é lei federal? Lei ordinária federal, lei complementar federal, lei delegada federal, decreto-lei federal, medida provisória federal e decreto federal. Tudo isso, todos esses casos aqui, você pode utilizar o recurso especial. Quando você entender que houve contrariedade a esses aqui, todas essas normas federais, você pode usar o recurso especial. Não vai poder usar, e está aqui, né, o cursor em cima, não é lei federal, ou seja, você não vai poder utilizar o recurso especial com base em resoluções, portarias, regimentos internos, instruções normativas, convênios, provimentos, tudo que está aqui, ó, ato normativo em geral, Constituição dos Estados, leis estaduais, leis municipais, Constituição Federal, súmulas. Ou seja, aqui é uma série. Por que está enumerado aqui? Porque muito advogado utiliza o recurso especial e suscita que houve uma violação a alguma dessas normas. Chove de gente botando Constituição do Estado, artigo tal da Constituição do Estado de Santa Catarina, né? Lei estadual, lei municipal, não pode recurso especial aí, tá? Não pode, só pode nessa parte que eu sublinhei em amarelo aqui. Ok? Mas aqui passando, tá? O que eu vou ter que fazer, né? Que a gente costuma dizer só matéria de direito, né? Então, tem uma pergunta aqui, qual é a matéria de direito? Matéria de direito é aquela, que a gente costuma dizer, a violação a uma norma federal. Né? Então, quando fala que só analisa matéria de direito no STJ, né, que dá até um entendimento da ministra Regina Helena Costa, o entendimento passivo dessa Corte que o recurso especial possui fundamentação vinculada. Né? O recurso especial de fundamentação vinculada exige a indicação do dispositivo legal que teria sido violado. Ou seja, ele quer dizer que você tem que apontar expressamente qual é a lei federal que foi violada. Se você começar a colocar de modo genérico ou sem apontar ela, você vai ter negado a admissibilidade. Então, você não vai estar utilizando corretamente o seu recurso especial. E aí a gente chama até a atenção, né, de vocês que princípios, eu posso usar princípios. Se o princípio tiver previsão no ordenamento, vocês já estudaram que o princípio é norma. Né? O princípio, ele equivale, ele é a mesma coisa. De repente você vai dizer, a pessoa não está no código. Não precisa. Se o princípio tem previsão doutrinária e jurisprudencial, e tem aceitação, né, você pode utilizar o princípio como matéria de direito. Por exemplo, né, o duplo grau de jurisdição, né, é considerado, né, um princípio e ele equivale a uma norma. Não necessariamente está positivado, né, em algum local. Então, isso para vocês entenderem. O que mais? A súmula 284 é inadmissível o recurso extraordinário, né, e aqui também, como é uma súmula muito antiga, ele vale também para o recurso especial. É uma coisa que vocês vão ver muitas vezes, causa dúvida para os alunos. Professor, o senhor está usando súmula do STF.
Por quê? Porque é uma súmula antiga, na época que o STF, antes de 88, quando o STF fazia tudo, né? Era guardião da Constituição e da legislação federal. Só que, mesmo com a criação da STJ, eles não revogaram as súmulas do STF. Eu acho até que eles poderiam, né, ter criado uma no STJ e ter apagado aquela do STF. Mas não. O STJ utiliza súmulas do STF que tratam da legislação federal. E aqui ele fala, né, que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir exata compreensão da controvérsia. Né? O que é isso? Né, que a gente chama de inépcia da petição recursal. Ou seja, você não explica, né, qual é a norma violada, né, ou faz uma fundamentação que um ministro lá do STJ não vai compreender qual é a violação ao direito. Tá? Então, você tem que pegar e saber argumentar, saber apontar qual é a norma violada. Isso pouca gente, né, consegue fazer de forma clara. Né? Então, aqui tem várias coisas, vamos pular isso aqui, porque é mais para uma pós-graduação. Tá? Vamos botar aqui. Não, ele diz aqui, como evitar essa súmula ali que teve um professor que fala sobre recurso especial na internet, ele diz que é a súmula nazista. Ele diz que é uma súmula que ela é muito utilizada para negar a admissibilidade do recurso especial. E diz aqui, como evitar, indicar precisamente o dispositivo violado que tenha pertinência com a tese e o caso, fundamentando de forma congruente, coerente e coesa. Então ele até fala que uma das coisas interessantes é você já bate pronto, porque o que a gente tem o costume de fazer cá entre nós? É ficar contando historinha toda, ficar contando muita história e esquecer de apontar qual é a norma. Lá no meinho a gente aponta. Só que tem que ver que a pessoa que vai analisar não é um robô. Claro que a gente está avançando, agora daqui a pouco quem vai julgar são robôs. A gente está avançando para esse nível. A gente tem vários estudos aí de julgamentos por robôs, peticionamentos, já tem software fazendo, né? Então, vai chegar nessa hora. Mas agora não, são pessoas que leem e às vezes aquele negócio, acha a peça muito longa, fadonha, não aponta o dispositivo. Então ele fala, já vai direto ao ponto, verifica qual é o direito que foi violado e coloca ali em que momento do acordo ele violou e por quê. Então você já começa falando disso, não fica contando muita história. Tá? Vamos aqui para a súmula essa que eu falei, a súmula 5 e 7. Tá? Súmula 5 e 7, mas aqui para frente tem aqui, ó. Súmula 5. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial. E a 7. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Essas duas aqui são utilizadas para negar, tá, a admissibilidade. Por que isso? Né? São duas situações em que a ideia da súmula, especialmente a súmula 7, eu vou até escrever aqui no material para vocês. Aqui, súmula 7. Vou botar aqui rapidinho. Súmula 7. Tentativa de rediscutir fatos, ou matéria, vou botar assim, matéria fático-probatória. Tá? Ou seja, fatos e provas. Essa súmula 7 é uma das mais utilizadas para negar a admissibilidade. Então, primeiro você vai ter que tomar cuidado com o pré-questionamento, procura exigir o pré-questionamento explícito e tudo mais. Até existe a gente vai ver ali a possibilidade do implícito, né, quando a tese de direito não é clara na decisão recorrida, né, mas você deve sempre usar embargos declaratórios. Tá? O ideal é o explícito, que se manifeste expressamente. Não precisa ser numérico, né? Não precisa, muitas vezes você não vai ter ele apontando, né, o artigo 22 do CDC. Mas o que ele vai fazer? Ele não cita o número da norma, o 22 do CDC, mas ele fala da tese que está no 22 do CDC. Isso já basta. Tá? Eles consideram como sendo também explícito, só que não numérico. Isso também já basta para o STJ. É interessante, você pode até embargar a declaração para pedir uma manifestação do numeral, mas se não fizerem, não tem problema. Tá? E o que eu falei aqui, a súmula 7. A súmula 7, você tem que demonstrar que o teu recurso especial,
ele não quer rediscutir matéria fática probatória. Ou seja, tá aqui, ou seja, a pretensão é de matéria unicamente de direito. Ou seja, o que eu quero aqui é só verificar se está bem aplicado o direito ou não. Eu vou dar um exemplo da súmula 7, que acaba ferrando sempre os advogados, prejudicando. Uma situação que eu tenho, eu vou falar depois da peça ali, da minha peça, que eu botei na Mediateca, lá do recurso especial. Né? É muito comum ele chegar e dizer o seguinte, você está com um processo de erro médico. E processo de erro médico, obviamente, ele está querendo rediscutir fatos e provas. Ele está querendo dizer se teve erro ou não. Né? Mas o advogado vai lá e coloca que a prova pericial foi mal analisada e tudo mais. Ele diz, olha, o STJ não faz isso. A súmula 7, estou abrindo ela aqui de novo, né? Pretensão de simples exame de prova não seja recurso especial. Ou seja, querer reanalisar provas, a gente costuma dizer matéria fática probatória, porque a prova é ligada a fatos, né? É para provar fatos. Então, isso, se você der a entender que você quer que ele analise as cláusulas de um contrato, quer que ele analise depoimentos, caiu na rede da súmula 7. Né? O ministro vai dar risada, ou até o próprio TJ, no primeiro filtro que faz, dizer, esse cara aqui está querendo rediscutir o que só poderia acontecer em primeira e segunda instância. Tá? Então, a súmula 7 é aquela que veda a rediscussão fática probatória. Ou seja, eu tenho que explicar sempre no meu recurso especial, e façam isso, né? Eu faço um tópico, eu costumo fazer um capítulo sobre isso, sobre cada um desses pontos, né? Sobre o pré-questionamento, né? Sobre qual foi a norma violada, sobre a súmula 7, explicando para aquela pessoa que está treinada para negar. Eu costumo dizer que lá no STJ tem pessoas que elas são craques. Se você assistir um vídeo que eu coloquei institucional do STJ ali na Mediateca, tem um vídeo ali do STJ que mostra uma série de pessoas que estão lá nos seus locais de trabalho no STJ, que só são contratadas, elas ficam o dia inteiro analisando a admissibilidade. Eu brinco que elas são treinadas para negar a admissibilidade. E aí você vai pegar e vai ter que pontuar. Olha, o meu caso de erro médico, não quero reanalisar a perícia. Eu não quero analisar os depoimentos. Então, o que você quer? Não precisa de erro médico? Não tem isso. No meu caso de erro médico, eu estou querendo dizer que houve um cerceamento de defesa. Né? De repente, não levou em consideração uma prova. E isso é diferente de rediscutir a prova. Eu só estou dizendo que é caso até de nulidade, porque não levou em consideração a prova. Então, são várias. Isso aí você vai ter que ter uma habilidade de demonstrar que você tem, além do pré-questionamento, além de tudo que você precisa mostrar em qualquer recurso, norma violada, pré-questionamento, fugir da súmula 7, que é a grande pegadinha atual do STJ. Tá? Também é no STF. O STF é mais cruel ainda. O STF a gente vai ver que tem a tal da repercussão geral, que é pavorosa. Mas aqui você tem que fugir da súmula 7. Então, sempre que tiver recurso especial, procure explicar. Não, excelências, o que eu estou falando aqui é do artigo tal do CDC, que é se aplica a ele ou não. Por exemplo, tem uma multa do CDC, se aplica ou não. Não estou dizendo, querendo que analise, né, tudo o contrato, estou dizendo que é incontroverso que houve um atraso na entrega do produto. Gera multa ou não? Aí você vai lá e só quer essa discussão. Essa discussão é puramente de direito. Para quem lida com algumas matérias, tem umas matérias que são bem fáceis de comprovar de fugir da súmula 7, como é o tributário. O tributário é simples, porque o tributário é só, né, é ilegal ou não é aquele tributo, né? E geralmente uma discussão assim, mas tem isenção do tributo ou não tem? Isso é geralmente unicamente de direito, eu não preciso de depoimentos, não preciso de prova pericial. E aí, geralmente, matéria tributária chega tranquilo no STJ. Fácil. Né? Outra matéria, às vezes, direito administrativo, questão de concurso, pode chegar lá.
né? Previdenciário muitas vezes chega, tá? Discussão eventualmente de, mais que é muito comum ter lá, ambiental chega no STJ fácil. Mas no civil, muitas das coisas não chegam lá. Por exemplo, se for uma matéria de direito de família, né, às vezes discussão sobre pensão alimentícia, às vezes não vai conseguir chegar lá porque eles vão dizer, não, olha, para analisar a tua pensão aqui, eu tenho que verificar a necessidade da parte, isso eu vou ter que olhar as provas, a possibilidade de ter que olhar os olerites, tudo aquilo. Então veja que a súmula 7 é um grande vilão para você. Tá? Não sei se alguém chegou a abrir o microfone e queria falar antes, ou não foi sem querer. Bom, se Sim, quiser. foi. Pode falar. Pode falar. Era só um questionamento sobre o slide que o senhor estava passando. Você pode Esse aqui. Aham. Posso Ah, sim. Vou disponibilizar. Esse aqui é de um curso que eu fiz de recurso especial, né, de aprimoramento de recurso especial. E aí depois eu boto lá na Mediateca para vocês. Eu lembrei dele até desse slide mais recentemente, que tinha feito o curso. Né? Ele tem bastante detalhes para quem vai advogar, né, e ajuda vocês a entender também mais a matéria. Claro que é muito mais coisa, né, que a gente não fala tão detalhado aqui na aula, porque senão vai até confundir vocês, é muita coisa, muitas súmulas, né? Ele costuma dizer que são pelo menos aí umas 5 súmulas que eu tenho que, além daqueles requisitos normais de admissibilidade, né, que a gente vê sempre, tem mais essas súmulas. E aí aquele negócio, né, o próprio STJ, e assim como o STF também faz, eles adoram legislar, né? A gente fica às vezes indignado porque diz, pô, o CPC fala só, né, alguns requisitos. Aí chega o STJ e joga um monte de súmula para impedir que eu suba. Né? Mas, infelizmente, claro, eles mandam, né, no judiciário, não tem. As pessoas tentam levantar inconstitucionalidades, que não poderia, que isso tinha que estar na lei federal. Eles falam que não, eles podem criar, sim, barreiras e essas súmulas. Mas pode ficar tranquilo que eu vou, assim, disponibilizar para vocês dar uma lidinha. E vai ajudar vocês, claro, no futuro aí de repente ter um recurso especial perfeito, que é o caso que esse advogado, ele, no curso dele, ele não é advogado, né? Ele é um servidor que até bem conhecido aí na internet, né? Que ele trabalha no STJ há muitos anos. E agora acho que ele está até para sair do STJ, porque ele já ficou rico dando curso sobre recurso especial. Ele chama Como Interpor o Recurso Especial Perfeito. Ele faz manuais, faz, né, algumas dicas, e esse slide aqui eu achei interessante, salvei, que ele disponibilizou, que tem tudo isso, né, que a gente está falando aqui. Vamos pegar aqui só um julgado, né, que ele fala da súmula 5 e 7. Ó. Com base no conjunto fático probatório constante dos autos, o Tribunal de Origem atestou a prática de ato de improbidade administrativa. Assim, a reversão do entendimento exarado no acordo exige o reexame de matéria fático probatória, o que é vedado em sede de recurso especial nos termos da súmula 7. Veja que isso é o mais comum de acontecer. Então, por isso que eu falei da súmula 7, que é a grande vilã. Ele fala, se a decisão de origem se baseou no conjunto fático probatório e você quer mudar aquele entendimento, você está querendo que eu reanalise o conjunto fático probatório lá de baixo. E eu não faço isso. Eu sempre brinco que eles odeiam, né, a ideia por isso que eles odeiam o recurso ordinário. Né? Eu tenho conhecidos que já foram assessores no STJ, eles disseram que para eles o grande pavor era chegar ao recurso ordinário, porque lá eles tinham que voltar a ser tribunal de segunda instância, analisar todos os documentos, etc. Né? E aqui não. Aqui no RESP fica muito fácil, porque é só se houve uma violação de direito. E essa súmula 7 aqui é pavorosa. Tá? E aqui diz, é firme a jurisprudência dessa corte no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade implica reexame do conjunto fático probatório, que é para dosar, né, uma sanção nessa ação de improbidade administrativa. Então, eles vão ter que analisar, e realmente né, o que houve, qual foi a conduta dele, quais são as suspensões que ele tomou, quais foram os ilícitos. Então, se tiver que analisar provas, caixão, súmula 7. Tá? Então, acho que agora deu para entender direitinho, né, como é que funciona essa súmula 7. Aqui ele dá dica, até depois vocês vão ter isso, para como fugir.
como explicar, né, que você não se enquadra na súmula 7. Isso aqui vocês vão poder ver. Olha aqui o pré-questionamento, né? Quando ele fala, ele cita até o inciso 3 que a gente leu antes, ele sublinha aqui, né, quando ele fala julgar em recurso especial as causas decididas em única e última instância, ele está dizendo, quando ele fala causas decididas, quer dizer que tem que ter acontecido o pré-questionamento, seria a questão de direito decidida, né, no TRF ou no TJ. Então, por isso que é a ideia que esse trecho aqui é o tal do pré-questionamento. Quem quiser anotar lá também, né, na Constituição, quem gosta de ficar acompanhando a aula né, com o Vadimeco, mas pode ir no 105.3, nas causas decididas, que ele quer dizer desde que tenha ocorrido pré-questionamento. A súmula 282 da STF, que é antiga e se aplica para a STJ. É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. Então, a súmula 282 da STF é a utilizada e é a que prevê o pré-questionamento. Professor, mas ele fala que recurso extraordinário, isso aqui não é do STF, né? É porque na época, voltando a falar, né, essa súmula é antiga, o STF, tudo para ele, tanto violação à legislação federal quanto constitucional, chamava de recurso extraordinário. Quando criou o STJ, que passou a legislação federal para o STJ, ele mudou de nome. Ele chamou o recurso extraordinário para a questão constitucional e o recurso especial, né, para a legislação federal. Então, aqui não levem, não entendam que esteja errado. Né? Às vezes você vai dizer, o professor fez confusão, está meio maluco, não está dormindo direito, porque o filho não deixa ele dormir direito. Não, não é nada disso. É porque o STF editou essa súmula na época que ele acumulava as duas competências. Então, quando ele fala que é inadmissível o recurso extraordinário, quer dizer, é inadmissível o recurso especial quando não ventilada na decisão recorrida à questão federal suscitada. Então, isso é o pré-questionamento. Fala aqui também do explícito, expresso e tudo mais, tá? Que é válido aqui, por exemplo, o Tribunal de Origem não fala expressamente sobre o dispositivo de lei, mas aborda o conteúdo jurídico, que eu comentei com vocês. De repente, ele não fala textualmente sobre o artigo tal do Código Civil. É o que eu queria, eu pedi dessa forma. Só que às vezes ele, não sei se às vezes a gente brinca até que pode ser até de sacanagem do tribunal, de segunda instância, né? Diz, não vou dar oportunidade, vou dificultar para ele ir para o STJ. E não fala sobre o artigo do Código Civil, que eu falei, mas ele fala da tese, né? Ou conteúdo jurídico. Aí isso é suficiente, que ele bota um trecho, né? Que daí você pode pegar e dizer, olha, justamente esse trecho que ele menciona, a tese ou conteúdo jurídico, é do artigo tal, é mesmo, né? Basicamente ele copiou o que está no artigo tal. Isso também é aceito, tá? Que é chamado implícito. Dúvidas até aqui ou tá tranquilo? Eu sei que não é fácil, tá? Eu sei que não é fácil essa matéria, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida até aqui, só falar. Efeitos do recurso especial extraordinário, né? Vou falar do recurso especial só, que é o nosso caso aqui. É o devolutivo, tá? A gente, para conseguir, e vamos voltar lá no 2029, né? Falando aqui do nosso... Deixa eu abrir aqui o CPC, que está devagar a internet hoje. Eita. Deu um tilt aqui no CPC. Se voltando aqui. Voltou. 2029. Parágrafo 5º. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou especial poderá ser formulado por requerimento dirigido a... Ele cita onde é que é o protocolo do meu pedido. Tá? O que significa isso? Na verdade, significa que o recurso especial e extraordinário, como a gente já está falando já em terceira instância, né, tribunais superiores, não tem efeito suspensivo. É só você lembrar que eu falei já para vocês que o único que tem efeito suspensivo é a apelação. Né? A apelação não tem efeito suspensivo automático, o resto não tem. E não seria diferente aqui. Né? Tanto que ele fala, ali, nós voltando de novo, né?
que o pedido precisa ser feito. Então, ele diz aqui que o pedido de implantação do efeito suspensivo poderá ser formulado. Então, se for necessário, no caso, de repente, que você está desesperado, né, e precisa de um efeito suspensivo, como eu falei, de repente, no caso de cortar a energia elétrica da empresa, né, uma decisão que o tribunal deu para cortar a energia elétrica da empresa, ou uma questão que vai condenar você a negou alimentos do teu cliente, você pode sempre pedir, explicar para o STJ o seguinte: olha, eu sei que eu não tenho direito a mudar, né, vamos dizer assim, a concessão de um efeito suspensivo, uma tutela recursal, nesse momento, porque eu já estou lá no Tribunal Superior. Então, mandaram despejar o meu cliente, eu sei que eu não teria direito, já vai despejar ele, só que eu estou implorando por um efeito suspensivo. Então, veja que o efeito suspensivo não possui, né? Eu botei aqui. E você deve pleitear se for o caso. Tem que fazer um tópico específico do efeito suspensivo. Tá? Vamos pegar a petição que eu passei para vocês aqui. Vou pegar aqui rapidinho. As petições, recursos. Eu vou abrir aqui de recurso especial, talvez fique mais claro para vocês. Abrindo aqui na tela, para a gente entender cada um desses pontos que eu falei. Veja, o direcionamento que a gente tinha falado lá antes, né, 1029, voltando aqui, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Então, eu já vou saber que aqui eu estou endereçando, o meu caso adveio da comarca de Florianópolis, e aí eu vou, obviamente, buscar ter que teve uma decisão do Tribunal de Justiça numa apelação. Né? O primeiro grau era capital, aí depois acabou indo para o Tribunal de Justiça numa apelação civil, e agora eu quero interpor recurso especial. Excelentíssimo doutor desembargador, vice-presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Né? Se eu quiser aqui, mostrar que ainda eu sei mais, ainda para quem que vai, eu posso botar terceiro vice-presidente. Né? Então, vai botar pode até botar ao desembargador, né? Cada vez mais os manuais estão usando para simplificar. Estou fazendo isso agora. Né? Tem um professor, né, que vocês devem conhecer, que dá muito curso na internet também de redação jurídica, ele diz para a gente parar de usar tanto o pronome de tratamento. Ele diz, não precisa fazer dessa forma. O professor Osvaci, nosso amigo lá também do escritório, muito provavelmente mais tarde vai advogar conosco lá. Ele quer sair do tribunal, que ele é assessor, que é dar curso, né, que já dá muito curso de redação jurídica. Tem um livro muito interessante sobre redação jurídica, e ele quer advogar, dar aula e advogar, e talvez ele vá lá para o escritório. Então, ele sempre chama atenção para isso. Para de usar excelentíssimo doutor, desembargador, blá, blá. Ao desembargador, terceiro vice-presidente do Egrégio Tribunal. Né? Até ele critica as vezes o egrégio, mas pode mandar, só não pode botar a abreviação. Então, vamos lá. Direcionei a quem vai receber o recurso especial. Tá? O processo está no Tribunal de Justiça, eu vou endereçar a ele. Veja que é uma petição, vocês vão lembrar do recurso ordinário, vão lembrar da apelação, tem essa peça que eu chamo de capa, né, do recurso. Por quê? Porque a primeira vai aqui para o tribunal, mas eu já deixo claro que o que interessa é essa daqui, né, as razões recursais que vão ser direcionadas ao STJ. A Igreja Turma Eminente Ministro Relator, já estou pensando no STJ. Só que por uma questão de elegância, né, que o CPC exige, estou direcionando para o vice-presidente que vai fazer a primeira análise de admissibilidade. Lígia Maria, nos autos da apelação, né, que perante esse Egrégio Tribunal contende com Janete, vem para o seu advogado, fundamento no 1029 do CPC, e artigo 105.3a e c, veja que aqui eu fiz aquilo que eu disse que você tinha que fazer. Ó. Pontuar qual é das alíneas do 105.3 da Constituição. Tá? Isso é obrigatório sob pena de você cair naquela súmula nazista, 284, que eles vão dizer que não teve apontamento do teu fundamentação jurídica do teu recurso. Então você vai lá e diz, nesse caso vocês já viram que eu entrei com o TUA, entendi que a decisão do TJ se respeitou a lei federal,
E C, aquele chamado dissídio jurisprudencial. O TJSC julgou diferente do que o outro tribunal decidiu. Tá? E especialmente se você conseguir na linha C, mas é dúvida de vocês. Professor, se eu tiver esse que a gente chama de dissídio, né, divergência jurisprudencial, eu posso comparar o daqui que me ferrou com o do STJ? Melhor ainda. Né? Eu falei exemplos ali de você citar um julgado de São Paulo, do Acre, do Paraná, mas o melhor dos mundos ainda é se você puder dizer no STJ, olha, não é nem São Paulo, não estou nem pegando do Acre, não estou pegando de Paraná, eu estou pegando o próprio vocês aqui do STJ que entendem como eu quero. Né? E aí sim você usa o tal do divergência jurisprudencial com o próprio STJ. Né? Interpor era aqui o presente recurso especial, estou falando qual é o recurso. Né? Requer, uma vez ultrapassadas as formalidades legais, ordena a remessa dos autos ao STJ, informando que efetuou o pagamento do preparo, né? E bem como o recurso é tempestivo, pois interpôs de 15 dias previstos em lei, após a publicação do acordo. Pede deferimento, local, data, advogado OAB. Finalizei a peça de interposição e agora vou para as razões de recursais. Tá? Aqui eu conto a história, um histórico breve, né, do que aconteceu, né, botei aqui os fatos relevantes, controversos. Aí depois vocês vão ler direitinho, tá, com calma, para a gente também não perder muito tempo. É um caso, né, que vocês vão ver que a cliente, que é gineco-obstetra, desculpa, na verdade a radiologista, né, que é a cliente, é uma médica, que recebeu para o pré-natal uma senhora, né, nesse caso aqui a Janete, né, que processou ela, a Lígia Maria médica, e aí ela acabou aqui, ó, tal exame foi solicitado mediante prescrição médica que denotava 2 batimentos cardiofetais, ou seja, gêmeos. Tal fato foi apenas sugerido e não afirmado, e tudo mais, né, ficando a cargo do obstetra a realização de outros exames, tudo mais, então ela só disse que acabou auscultando. Isso há muitos anos, né? Hoje em dia os aparelhos são muito mais modernos, na época esse processo mais antigo, né? Acabou verificando 2 batimentos, colocou ali possível gravidez gemelar, mas depois acabou nascendo só um. Né? E aí ela culpou, disse que, né, havia um dano moral por conta da preparação para gêmeos. A gineco-obstetra também falhou que não pediu exames complementares e aí acabou a mulher se preparando para 2 e nasceu só um. Né? E né, daí veio a recorrida a juízo pretendendo indenização pela expectativa frustrada, que foi deferida em primeiro grau. Né? Mandou pagar dano moral, mandou pagar dano material pelos gastos que ela teve em enxoval antes e tudo mais. Aí a gente aponta aqui a radiografia da decisão, o que entendeu, né, a decisão, e aí a gente coloca depois mais aqui para frente o porquê de reformar essa decisão. Tá? Primeiro, falando do pré-questionamento, tá? Então, né, eu preciso demonstrar esse pré-questionamento, e eu explico ali que antes de entrar nas razões para a reforma, cumpre lembrar que houve o correto pré-questionamento dos artigos mencionados como violados nesse recurso, tanto porque foram mencionados expressamente na decisão impugnada, como também foram objeto de embargos declaratórios. Então, nesse caso aqui, a gente tinha um pré-questionamento explícito das normas, então não teve grandes dificuldades de comprovar. Depois eu falo da inaplicabilidade da súmula 7, dizendo que não é uma repreciação de provas que pretende, né? O pedido de recurso não pretende derrogar a súmula 7 do STJ, mas a conciliação entre os requisitos legais da responsabilidade civil, né, e as provas produzidas, e principalmente as não produzidas nos autos. Busca demonstrar que não existe nexo entre o convencimento do magistrado e a realidade do conjunto probatório. Tá? O que aconteceu aqui? A gente procura explicar que como é que o tribunal julgou. O tribunal condenou a médica, dizendo que a responsabilidade dela, da radiologista, era de resultado. Né? E eu acho que vocês já estudaram a responsabilidade civil, ou vão estudar, e a responsabilidade civil ela tem umas nuances. Né? A responsabilidade civil ela diferencia a responsabilidade de resultado da de meios. A de resultado, geralmente é, no caso, cirurgiões plásticos,
né? Como diz assim, o seguinte, o cirurgião plástico, na hora que ele diz que vai deixar a pessoa, hoje em dia usa aplicativo, né? Com esse lábio, com esse contorno, né? Com esse tipo de seio, com essa estrutura na barriga e tudo mais, ele é obrigado a chegar naquele resultado sob pena de responder pelo ilícito, né? Por isso, não encontrar esse resultado. Já os outros demais médicos, é a obrigação de meios, ou seja, eles precisam utilizar de todas as possibilidades científicas que estão à disposição para exercer a medicina. Mas eles não são obrigados a chegar a um resultado, a cura, por exemplo. Eu não posso chegar para um médico e dizer assim, vou lhe processar porque você me tratou e eu não curei. Só vai conseguir condenar ele se ele não fez o exame correto, se ele não utilizou o tratamento correto para aquela doença, foi diagnosticada e tal. Tá? Então, uma coisa é responsabilidade de meio e de resultado. Nesse caso, o Tribunal de Justiça falou que da radiologista ali, da cliente, a obrigação é de resultado. E aí diz que por ela ter colocado ali possível gravidez gemelar, ela está, como não aconteceu, ela deve indenizar. E a gente foi pela tese de que não, que a própria STJ diz que a obrigação é de meios. Ela bota ali só possível gravidez gemelar e ela não tem obrigação, até porque esses exames, na época era assim, eles enganam muito. Às vezes aparecem sombras, em muitos casos, às vezes vai fazer um ultrassom na barriga, aparece uma sombra, eles botam possível nódulo a investigar. Aí tem que fazer outro, tem que fazer uma ressonância, e além, né? Então, essa é a tese. E eu estou explicando aqui que a súmula 7 não se aplica, porque eu não estou querendo rediscutir os autos, as provas, e sim se é obrigação de meio ou de resultado. Porque se o STJ disser que é de meio, a cliente está isenta. Se mantiver que é de resultado, como o TJ disse, ela vai ter que indenizar. Então, basicamente isso, eu explico aqui, isso vai ler com calma. E aí eu entro na violação em si. Então, veja, eu usei um período falando dos fatos, depois eu falei do pré-questionamento e da súmula 7. Então, tudo que precisa, se cair lá no teu trabalhinho, para fazer um recurso especial, trabalhinho do dia 5, né? Aqui, dia 5, de vocês é dia 5. Vocês vão ter que fazer um recurso especial, lembre-se de fazer um tópico sobre pré-questionamento, sobre, né, o súmula 7. E aqui eu falo qual foi a norma violada, a violação do artigo 371 do CPC. O novo CPC, o CPC não é mais novo. Tá, então você vai lá e coloca, eu explico aqui agora por que o magistrado se equivocou e violou a norma. Qual lei federal, então, professor, que ele violou? O 371 do CPC. Eu vou explicar aqui com calma, vocês vão ler também. É um caso complexo, né, de erro médico. E aí veja que eu cheguei no último tópico aqui, que é o dissídio jurisprudencial. Você vai lembrar que eu falei do 105.3A, violação à lei federal, está aqui no meu tópico do 371. Absoluto, você usou também o 105.3C, que é o dissídio. Está aqui, né? Nesse tópico que eu estou abrindo, entendimentos conflitantes, né? Ou seja, divergência jurisprudencial. TJSC, que fala que é obrigação de resultado, e o STJ, obrigação de meios. Olha que interessante, aqui eu estou falando do nosso chamado dissídio jurisprudencial. Vamos pegar aqui agora, voltando rapidinho, como é que eu faço esse dissídio? Olha aqui, o parágrafo 1º do 1029. Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência oficial credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente. Ele está dizendo aqui que sempre que eu falar que teve um dissídio, ele quer que você demonstre de onde é que você tirou esse julgado. Porque imagina, senão a pessoa começa a criar, começa a inventar, e aí fica complicado para o tribunal. Tem que ir atrás, no dia que tirou. Para você ter uma ideia, ninguém mais usa essa certidão aqui, né? E cópia, citação do repositório de jurisprudência e tudo mais. É certidão. Isso aqui a gente fazia quando o processo era físico e não tinha internet. Eu costumo dizer que eu, quando era estagiário, sofria quando era um recurso especial. Porque
Sofia até quando era agravo, né? Agravo de instrumento, a gente precisava autenticar as peças, acho que eu falei para vocês. Não era só dizer que era autêntica, cópia era idêntica. Tinha que ir lá no cartório, sei lá, na quarta vara civil, por exemplo, e pedir para autenticar, um por um. Pagava por isso. Só se tinha gratuidade que não pagava. Mas é um trabalhão. E essa divergência aqui, professor, por que isso pede certidão? Porque antigamente a gente não tinha internet que disponibilizava os julgados. A gente tinha que ir lá na biblioteca, eu cansava de ir na biblioteca do TJ. Se não tinha isso no escritório, a gente tinha que ir lá na biblioteca do TJ, né, ou da Justiça Federal, achar, e aí você tinha lá os livros com o repertório de jurisprudência dos tribunais, achar o caso igual ao teu, bater uma cópia, né, e autenticar. Ou algumas vezes pegar a certidão, dependendo de onde fosse, do outro tribunal. Pedir para um colega lá do Alagoas, por exemplo, ir lá no tribunal e pegar uma certidão de que é fidedigno e tudo mais. Se você não tivesse, né, num livro, tá? Não tivesse nesse livro, nesse repositório de jurisprudência ali, que era com uma apostila, né, que a gente olhava. Tá? Então tinha ali o repositório de jurisprudência da revista dos tribunais. Aí eu sempre tinha que pedir ajuda para a bibliotecária para dizer, onde é que eu tenho desses últimos 2 meses? Aí ia lá, a gente olhava pelo índice, né, as matérias. Direito bancário, tá? Todos que tinham direito bancário. Olha o trabalhão que dava. Hoje você não precisa disso. Hoje, basta você acessar o Google ali, botar a matéria de direito que você está tratando, ele vai te dar uma série, né? Tem Jus Brasil, tem série de outros repositórios que você pode pegar. O que é o melhor? A dica para vocês, para a hora de pegar esse julgado, vá direto no site do tribunal. E olha aqui, né, ele fala aqui, ó, inclusive em mídia eletrônica, em que houvesse publicado o acordo, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores. Olha que legal, só pegar na rede mundial de computadores, tem isso. E aí vem o grande lance, com indicação da respectiva fonte. Aí você vai ter que pegar a fonte e colocar. Devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Primeira coisa, o que é indicar a fonte? É você colocar de onde saiu. Dica preciosa, vai no tribunal, professor, achei um lá no TJSP, de São Paulo. Vai no próprio TJSP, pega o link, isso que eu estou fazendo aqui, né? Vocês estão vendo, pega aqui, ó, recorto, vamos dizer que eu estivesse diante de um julgado do TJSP. Dou um Ctrl+C e boto lá na hora da minha peça. Vai ser ótimo, indiquei a fonte. Tá? Uma das coisas que tem que fazer. Então, parágrafo 1º do 1029, você tem que sublinhar aí, marca texto, tudo mais. Né? Tá aqui no nosso material de apoio, tá. Aqui, lembra que eu sublinhei em verde aqui, ó. Tá aqui, ó. Sublinhei em verde, agora estou tirando o sublinhado. Tá? Você lembra, então, que você vai ter que fazer a prova da divergência, tá? E já vou até falar para vocês o que é o ideal. Tá aqui, ó. Produção disponível na rede mundial de computadores com a indicação da fonte. Pega o link do próprio. Não pega sites que você não conhece, que é tudo zoado, que é tudo mal feito. Pega direto. Você até pode olhar num outro site. Tem sites que para você copiar tem que pagar. Não precisa disso. Só pega o número do processo, anota, vai direto lá no tribunal. Ah, achei um no tribunal do Mato Grosso. Vai lá no tribunal do Mato Grosso. Hoje de todos eles estão informatizados. Bota lá jurisprudência. Né? Coloca o número do processo, você vai direto copiar o link e botar ali. Tá? Vamos lá no meu caso. E o que mais ali que a gente já vai ver na sequência? Devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. O nome disso é chamado de cotejo. Cotejo analítico. Anota lá. Nome estranho, né? Cotejo analítico. Confronto, né? Ele fala ali das teses. O que é um cotejar? É comparar. Então, ele quer dizer que você tem que mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos. O que significa dizer? Você não pode simplesmente dizer, o Tribunal de Justiça do Alagoas entende diferente, excelência. E aí coloca toda a cópia do julgado lá do outro estado. Não, ele não vai aceitar. Ele quer que você diga em que ponto do julgado divergente, daquele que você está se apoiando, lá de Alagoas, por exemplo, você está pegando,
o TJSC me ferrou. O Alagoas é legal para mim. Onde é que está a parte do julgado de Alagoas que te dá a razão? Qual é a tese que mostra, né? Onde é que está, mostra que a tese de lá é diferente da daqui? Então, isso é fazer o cotejo, é comparar. Vamos ver aqui no meu caso, para vocês entenderem melhor, fica mais fácil na prática. Olha aqui, entendimentos conflitantes. Eu digo que o TJ falou que é obrigação de resultado e o STJ de meios. O STJ é o meu acórdão divergente, né? Aquele que eu estou me apoiando. Alguns chamam de acórdão de julgado paradigma, ou acórdão paradigma. É aquele que eu quero comparar. Eu quero que seja aplicado para mim. Olha aqui, ó. Por decorrência lógica desse raciocínio, o acórdão, venerando o acórdão, ainda impôs a recorrente a obrigação de fins e não de meios, na medida que não quis sequer saber do exame de ultrassom, mas do cotejo entre um laudo e a realidade muito posterior. Esqueceu o acórdão que a obrigação médica é de meios e não de fins, consoante a unânime jurisprudência do STJ. E eu coloco aqui, ó, um trecho do STJ. Olha aqui que interessante, eu coloquei os dados, a STJ, quarta turma, agravo em recurso especial, número tal, quem é o relator, onde é que foi publicado, no Diário de Justiça do dia 22/11/2004, o ministro, o relator, o acórdão disponível em... Está aqui o link. Então, isso facilita depois para o ministro, isso que é a fonte, que basta ele apertar no CTRL e clicar aqui em cima, né? E aí já abre o link do julgado. Isso serve para evitar fraude, porque é muito comum, né, as pessoas tentar montar julgados, criar julgados para fraudar. Uma palavrinha que você pode enxertar aqui na ementa pode fazer uma diferença grande. Então, por isso que eles pedem para ter a fonte, para checar se você está de boa fé e se você usou um julgado que existe, que é recente. E, obviamente, quando você vai fazer confronto, talvez você deva estar pensando ali, professor, eu posso confrontar, pegar, por exemplo, o TJ me ferrou agora. Eu achei um lá de Paraná, há uns 12 anos atrás. Eu posso usar? Claro que não. Eles vão dizer que a divergência ela tem que ser recente. Isso sempre quando eu comparar julgados tem que ser recente. Tá? Salvo se você comprovar que nenhum tribunal mais analisou essa matéria nos últimos 5 anos, 10 anos, aí é outra coisa. Mas a regra é não pega julgados antigos. Eu brinco sempre, né, eu sempre lembro de uma história que eu tive uma estagiária que uma vez ela pegou e botou uma emenda que era perfeito. Ela passou para mim, achei esse aqui. Falei, pô, é igual o que a gente precisa e tudo mais, onde é que tu tirou isso aqui? O que eu fiz só eu enxertei uma palavrinha ali no meio para ficar mais adequado. Falei, não, você não pode fazer isso, tá maluca? Isso é fraude processual. Você não pode se criar nada, né? Tipo, é igualzinho estava lá. Então, se não tem aquilo que a gente precisa, aquela palavrinha, que é a palavra mágica ali, pega outro, né? E aí também essa questão da fonte, né? De onde é que tira, você tem sempre ver de onde é que é, não pode inventar nada, por isso que tem que ter especialmente o link hoje em dia. Dá menos trabalho, tá? E olha aqui o trecho que eu fiz para além da fonte, bonitinho, olha aqui que está aqui. Ó. Segundo doutrina dominante, a relação entre médico e paciente é contratual e encerra de modo geral, salvo cirurgias plásticas, obrigação de meio e não de resultado, afastado pelo acordo da responsabilidade civil do médico diante da ausência de culpa. Esse é o trecho que eu entendi, né, para confrontar com o do TJ daqui. Então, olha aqui mais embaixo. Já o TJSC, no acordo recorrido, impõe à recorrente médica a obrigação de resultado, segundo denota o seguinte trecho. No caso, dela, pela característica da atividade da médica, perante a relação entre médico e paciente de resultado. Então, veja que se você confrontar os trechos sublinhados e botei itálico, negrito e sublinhado, você vai ver que exatamente esse trecho ele está fazendo cotejo. Um fala que é de meios, outro fala que é de resultado. E é isso que você tem que fazer. O que mais que pode ser feito, professor? Olha aqui no material do professor. Olha a hora que ele fala aqui, ó. Aqui, ó. Dissídio pretoriano, que eles chamam, né? Alguns chamam de dissídio pretoriano. Coisa antiga, né? Pretoriano. Ou dissídio jurisprudencial. Tribunais diferentes decidem a mesma questão de fato com o mesmo enfoque jurídico, dando soluções diferentes.
Então ele fala como é que você pode fazer. E dá a ideia, que hoje em dia tem sido muito utilizada, de tabelinhas. Você também pode fazer isso. Em vez de você fazer como eu fiz aqui, né? Eu botei um em cima do outro e sublinhei para dizer qual é a divergência, você poderia fazer isso numa tabela lado a lado. Tá aqui, ó. Mesma questão, o tribunal do, esse é o tribunal 1 que me ferrou, né? Esse é o tribunal 2 que eu quero, que é legalzinho para mim. Mesma questão, mesmo enfoque jurídico, e a conclusão X, conclusão Y. É isso que dá a ideia do conflito, do entendimento divergente, né? No meu caso ali, TJSC, falando que a obrigação do médico radiologista é de resultado, e o STJ dizendo que é de meios. Opa, consegui. E aí eu levo para o STJ isso e digo, tá, STJ, quem está com a razão? Né? Você vai ter que sanar esse dissídio jurisprudencial, essa divergência. Se fosse entre o Tribunal de Santa Catarina e São Paulo, idem. Muitas vezes vocês vão ver os advogados fazendo dissídio com mais de um tribunal, o que é legal. Imagina você conseguir dizer, o TJSC me ferrou, mas eu tenho o Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo a meu favor. Você bota na tabelinha ali, isso vai ajudar ainda mais o STJ a dizer, o cara de Santa Catarina está maluco. Não só o recorrente tem razão, como vários tribunais estão dando razão para ele. Tá? Então façam, de preferência até fica mais fácil, essa tabelinha que ajuda vocês. Olha aqui, ó, ele está dando até um exemplo aqui. Juros de mora em ação indenizatória por responsabilidade civil extracontratual. O Tribunal 2 também tratou dos juros de mora e ação indenizatória por responsabilidade civil extracontratual. O Tribunal 1 baseou no 406, esse aqui também no 406. Só que o Tribunal 1 deu 1% ao mês. Diz que 406 significa aplicar 1% ao mês de juros de mora. E o Tribunal 2, 0,5% ao mês. Isso, na hora do cálculo de anos, vai fazer um impacto grande financeiro. Então, veja que aqui comparou-se direitinho, fez certinho o tal do dissídio pretoriano ou dissídio jurisprudencial. E é assim que você pode fazer. Se você não fizer isso adequadamente, tá, eles vão negar a admissibilidade porque não preencheu, vamos voltar lá, aqui, ó, parágrafo 1º do 1029, que fala: devendo-se em qualquer caso mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Então, não demonstrou a identificação, o cotejo analítico, vai negar a admissibilidade, não vai aceitar a linha C do 105.3 da Constituição. Vai negar a admissibilidade, certo? Então, façam direitinho, né? Vejam se realmente preenche aqueles casos ali de divergência de entendimento de direito, porque muitos advogados, e acho que semana passada eu peguei para responder o recurso especial, o cara fez um dissídio ridículo. Né? Ele simplesmente disse, o acórdão tal entendeu de uma forma, o acórdão do TJ, né? Mas os tribunais têm entendido diferente. Ele juntou 2, 3 emendas de outros tribunais, mas sem sublinhar, sem identificar onde é que estava. Tem alguns que botam, o julgado que segue anexo, bota anexado ao recurso especial, o inteiro teor do acórdão, mas esquece que você tem que apontar. Professor, mas poxa, os ministros são preguiçosos, né? Eles não fazem isso. Às vezes está tão claro ali na ementa. Pessoal, não tem essa. Tá? Eles interpretam da forma, lembra sempre, para não admitir. E como é que eu não admito? É exigindo que você faça como se fosse para criança. Vai lá e coloca uma tabelinha, uma do lado do outro. Ou, como eu fiz aqui, né, nesse caso deu certo, a peça está aqui, é você pegar e sublinhar com negrito, certinho as situações. Tá? Então, sublinhando fica certo, fica mais fácil, ou botando uma tabelinha, hoje em dia eu já tenho feito mais recentemente com tabela, né, fica muito mais fácil de você admitir. Porque se você deixar assim, está nítido pela ementa abaixo que tem uma divergência, eles vão dizer, não demonstrou. Os caras estão de má vontade. Então, né, a ideia, imagina, milhares de casos chegando lá no STJ, eles querem mais se livrar de você. Tá?
Conclusão. Por esses motivos, confia a recorrente que essa egrégia turma acolherá seus argumentos no sentido de conhecer do recurso para dar-lhe provimento no sentido de reformar o acordo recorrido, julgando improcedente a ação e invertidos os ônus sucumbentes. Então, aqui a parte dos pedidos é simples. O mais difícil, portanto, aqui na nossa matéria, é você preencher os requisitos de admissibilidade. Tá? O mais difícil é você conseguir chegar nessa, preencher esses várias súmulas, esses vários critérios que estão no CPC. Ok? Gente, alguma dúvida mais aqui do nosso recurso especial? O trâmite, pode falar aí se alguém quiser. Trâmite. O protocolo perante o presidente ou vice-presidente do tribunal. Um detalhe fundamental que eu tenho que chamar a atenção de vocês. Vejam se o CPC de vocês está atualizado. Tá? Vou ver aqui se voltou. Agora está dando tilt de novo. O CPC está demorando para carregar. Porque eu fechar essas outras janelas aqui. Veja se o CPC de vocês está atualizado, porque tem alunos fazendo a prova. Tá? Vou fechar aqui o WhatsApp, que não sei porque abriu de novo. O CPC está fazendo a prova, depois disse para mim assim, professor, eu errei essa questão porque o meu CPC está diferente. Olha lá e veja se o seu CPC está atualizado de acordo com a lei 13.256, pelo menos. Vou ver aqui rapidinho. 13.256. Eu vou botar aqui para vocês já vão ver. Aqui, ó. 13.256, essa que eu estou sublinhando aqui. Ó. O que aconteceu? A gente teve um CPC, quando ele foi publicado, promulgado e publicado, e entrou em vigência com uma redação. Logo em seguida, veio duas ou três alterações legislativas, dentre elas a Lei 13.256, que alterou alguns dispositivos. E aí os alunos costumam chegar e dizer para mim que, professor, ali a sua questão, o professor falou que depois de interposto o recurso especial, né, não tem admissibilidade no tribunal de segunda instância, que vai direto para o STJ, para o STF. E aí eu botei que sim, porque o meu CPC está dessa forma. Está errado, porque o teu CPC está desatualizado. Depois você comprou logo depois. Eu, na época, eu cheguei a cometer esse lapso, mas, claro, obviamente que surgiu o CPC, eu dou aula disso. Falei, comprei. Fiquei pé da vida, porque logo em seguida teve essa alteração. Aí de comprar outro. Né? Por quê? Porque aí teve essas revogações. Olha aqui, revogado, né? Alteração aqui, um monte de risco que vocês estão vendo na tela aqui. Né? Por quê? Porque ele dizia que, olha essa 1030 que está, para você ter uma ideia do que pode levar ao erro da prova. Recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões. Tudo bem, fez o recurso, contrarrazões da outra parte. Fim do qual os autos serão remetidos ao respectivo Tribunal Superior. Veja que a primeira redação do CPC dizia que não tinha admissibilidade no acordo. Você interpunha um recurso especial, a outra parte respondia, mandava para o STJ ou para o STF. E agora como é que ficou? Recebida a petição do recurso pela Secretaria, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões em 15 dias, fim do qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá negar seguimento. E ele fala os casos que ele vai poder. Ou seja, o 1030, com a redação da Lei 13.256, que você vai verificar se está o teu atualizado. Pessoal, mas eu não quero, o meu está desatualizado, mas eu não quero comprar um novo CPC. Então, pelo menos em relação aos recursos dos tribunais superiores, imprima, vem aqui na lei, no CPC, pega aqui a partir do 1029, né, e seguintes, até os embargos de divergência, até mais aqui para frente, até os embargos de divergência, até o 1044, imprime e cola no teu CPC. Então, se você não quer comprar outro, pelo menos faz isso. Tá? Por quê? Porque eu já acabei de falar para você, você pode errar em concurso, pode errar e depois botar a culpa em mim, dizer a pessoa não falou disso. Vamos lá, o trâmite, então, de acordo com
o CPC atual? Protocolo perante o presidente ou vice-presidente do Tribunal ACO, ou seja, vamos supor que seja o nosso TJSC, aquele caso da médica ali. Intimação do recorrido para responder, ou seja, vai apresentar contra-razões. Tem 15 dias para responder. Aqui você vai responder e vai dizer, não preenche os requisitos, não tem que dar provimento, não tem que admitir, não fez pré-questionamento. Aqui você vai ter que ter habilidade, lembrar da aula e fazer as contra-razões. Oferecida ou não a resposta, pode ser que não dê a resposta, não tem sanção, né, para não apresentar contra-razões, não tem problema algum. Né? A dica é, apresente sempre as contra-razões, mostra que você está diligente. Mas não existe isso, confissão, nada. Oferecida ou não a resposta, o presidente ou vice-presidente apreciará a admissibilidade. E aqui o vice-presidente, o nosso terceiro vice-presidente, é treinado em negar a admissibilidade. Eu brinco sempre que eles devem ter uma bonificação por negativo. Você vai ganhar mais R$ 100 por negativo. Que como negam, meu Deus. Às vezes nem tem a matéria que eles falaram que tem ali, eles pegam um modelo e acaba colocando, dizendo, ele não fez o correto dissídio jurisprudencial. Eu nem usei a linha C, eu nem falei de dissídio só pela linha A. Então, eles mostram que passa batida aquela sangria de negar. Olha aqui, se não for admitido, a gente vai ver que existe um agravo, tal do agravo em recurso especial. É um agravo que você vai protocolar no STJ, perante o vice-presidente que me ferrou, TJ, e ele não vai ter outra solução, outra alternativa, se não remeter para o STJ. Então, o agravo, a gente costuma dizer que ele serve para destrancar o recurso especial que ficou trancado. Tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente, na próxima aula. Se não for admitido, a gente tem o agravo do 1042, que é dirigido ao juiz ACO, né, ao tribunal ACO, presidente e vice-presidente, depois o magistrado remete ao AQUEM. Um agravo chamado agravo para destrancar o recurso especial. E se for admitido? Se for admitido, você já pode abrir uma espumante, festejar com o cliente, porque, poxa, é raro. É raro. Presidente e vice-presidente remete ao STJ para o julgamento do mérito. Tá? Claro que quando chegar dentro do STJ, vai seguir o regimento interno. Chegou no STJ, vai ter um filtro de admissibilidade novamente. Vai ter uma nova admissibilidade, porque se você passar pela primeira, vai ter um segundo round. Né? Vou até ver depois ali se no material de vocês aqui, vou ver o Eva que acho que já ficou desconectado, na Mediateca que está aquele vídeo institucional para vocês analisarem. Deixa eu ver aqui, 2021. Aqui. Mediateca. Vamos ver se está aqui na Mediateca de vocês. O vídeo. Vídeo do STJ aqui, explicando a criação do papel. Esse aqui que está na Mediateca para vocês, está ali como, né, o vídeo institucional. Vídeo do STJ, explicação da criação do papel e tramitação interna do RESP e do RESP repetitivo. Olha que legal aqui. Você vai encontrar... Opa, mas não abriu no... Que estranho. Retiraram ou ficou o link errado? Deixa eu ver de novo isso. Não é para abrir aqui. Agora vai dar. Vou clicar no link que está na descrição. Olha que interessante. Ele começa falando do... Ele vai aqui, só vou pegar no início. Só para o início, não vou ver tudo, depois eu vou ver em casa. Ó. Então aqui ele explica desde o início por que foi criado a STJ, depois mais aqui na frente, né, ele explica, né, como é que funciona a tramitação lá dentro. Olha aqui um monte de gente para negar, ele fala de tramitação. Ó.
Então, veja que a quantidade enorme de recursos que a gente tem que chegam por mês ao STJ. Então, ele explica que a maior parte deles são recursos especiais e recurso e agravo em recurso especial. Por quê? Porque como os tribunais eles represam, eles trancam, chove agravo em recurso especial para destrancar. Você pede, pelo amor de Deus, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina represou e eu quero que você destranque isso, né? Que você faça com que seja admitido no recurso especial. Então, esse é o tal do agravo em resp. E aí, você assistindo o vídeo aqui, com calma, depois, não é 9 minutinhos que você tira do seu tempo, você vai entender melhor. Os alunos, vários alunos elogiaram, porque entenderam de forma mais adequada isso, esse funcionamento da STJ, de forma bem didática. E além do que, você vai ver até estatísticas, quantos que eles admitem, né, quantos recursos especiais eles admitem. Né? Acho que, se não me engano, esse material do professor aqui também ele fala, acho que no início, não, deixa eu ver se chega a comentar, acho que não. Mas tem acho que no curso dele ele sempre menciona, né, a quantidade, é muito pouco. Tá? A admissão, aqui, esse filtro de admissibilidade é muito grande. Então, eles brecam muito recurso especial. E mesmo você entrando com agravo em RESP, né, se eu não me engano, é coisa de 4%. Tá? Salvo engano, é uns 4% só que vão para o julgamento de mérito. É muito pouco, pessoal. Tá? Por isso, cada vez mais as pessoas estão se especializando em ver como tem que fazer o recurso especial, qual é a melhor forma de encaixar o recurso especial. Né? E por isso também, né, muitos advogados especializados, isso acontece cada vez um movimento maior, né, que acontece nos Estados Unidos, né? Alguns de vocês já devem ter visto que lá nos Estados Unidos muitos advogados, né, e acontece muito, são especializados numa instância. Né? Então tem os de primeira, segunda e de tribunais superiores. Aqui também, né, a gente tem cada vez mais advogados especialistas, se vocês botam no Google ali, tem escritórios especializados, ficam lá em Brasília, claro, porque próximos dos ministros, especializados em demandas em tribunal superior. Então, eles conhecem os ministros, eles sabem o trâmite lá dentro, eles sabem como fazer um recurso especial extraordinário. Então, é um nicho interessante, até por conta dessa dificuldade de admissão e de provimento. Dúvidas até aqui? Tá tranquilão? Senhoras e senhoras, a ideia, tá, eu acho que é essa, não vou adentrar ainda o recurso extraordinário, vou ficar aqui à disposição para sanar mais dúvidas de vocês, se alguém tiver do recurso especial. Tá, eu acho que conseguir entender que o principal aqui, até para depois para a prova, etc., é verificar aqueles requisitos, especialmente pré-questionamento e súmula 7. Pré-questionamento e súmula 7, que são, né, vamos dizer assim, os maiores calcanhares de Aquiles, né, dos advogados. Tá? A questão da presença, já adianto para vocês, falei na outra turma. Tá? Aqui, meu Deus, tinha perguntas, eu não vi. Débora, me desculpa, ele pode usar um julgado de 2009, mesmo se tiver julgado de 2020? Isso não, né, acho que respondi antes, não tem como, né, a gente não pode utilizar antigos, né, isso mesmo, né, já respondi. Então, só se tiver essa situação peculiar, né, vai que acontece um caso que você só viu julgamentos lá atrás, aí você explica ali, né, tive que utilizar um julgado antigo porque eu só achei um no Acre há 8 anos atrás, uma matéria muito peculiar. Mas se não, tem que ser recente. Né, já tive casos também, né, teve uma vez um colega de escritório, né, porque ele era recém-formado, que ele tentou fazer uma dessas, ele disse, eu só achei um lá antigo. Não, nem faz isso, né? Vai passar vergonha de você fazer o cotejo com coisa antiga. Né? Até o próprio STJ tem jurisprudência, não tem súmula, mas tem jurisprudência sobre isso, tá? Que tem que ser recente. Se a sua presença não precisa se preocupar. Dá uma boa notícia para vocês que a partir de agora eu não vou mais cobrar presença, tá? Não precisa se preocupar em botar um presente, um ok. Até na aula anterior todo mundo vai ganhar presença, se eu não coloquei, vou colocar. A ideia, como eu sempre falo para quem já foi meu aluno, é que vocês assistam a aula para conhecimento, para aprender,
vocês pagam para isso, sem forçar ninguém, né? Eu sei que às vezes o cara, professor, tô cansado, quero assistir a aula depois, a aula gravada, né? Quero assistir de madrugada, né? Assim como eu brinco agora, né? Agora com o filho pequeno, a gente tem que fazer as tarefas na madruga, né? Quando dá uma dormida, a gente entra no computador. Então, isso significa que você pode assistir a hora que você quiser, não precisa preencher comentários argumentativos, perguntas. Eu quero que esteja aqui de bom grado, a turma de vocês é muito boa, né, e que queiram estar aqui e não ficar na briga, né, de estou aqui porque eu tenho que fazer presenças. Né, às vezes né, aquele negócio de ficar de má vontade, às vezes acontece isso com a gente, né, tipo, poxa, tô cansado aqui, queria ver outra hora essa aula, né, e não, mas eu tenho que ficar aqui, que se eu ganhar ausência, eu vou me prejudicar, vou reprovar. Então isso para mim não é compatível, né, com um bom aprendizado, então vou ficar aqui porque a gente quer. Tá joia? Isso. Valeu, obrigado, Fábio, pela felicitação. Eu estou terminando de corrigir, vou até aproveitar agora, a gente vai acabar mais cedo a aula, vou corrigir. Eu botei, né, a correção, já postei e botei o gabarito, mas aí você já deve ter uma ideia da nota que tiraram, mas eu vou fazer essa correção e pretendo até, no máximo, amanhã tá tudo postado. Eu peço desculpas também, foi por conta de não só do botar a culpa no pobrezinho do filho, mas também numa situação profissional ali que me pediu, de um cliente que exigiu bastante também. E além do que são questões, eu tenho 200 e poucas provas, né, para corrigir. Botei bastante questão discursiva até para ver como é que vocês se expressam. E eu tenho que ler com atenção esse monte de provas, né? Senão depois vai acabar fazendo errado, né? Vou acabar corrigindo errado, não prestando atenção. E a ideia é essa, para fazer com cuidado, vendo o que cada um falou, se dá para considerar alguma coisa. E fiquem tranquilos, eu estou fazendo isso com carinho também. É melhor do que eu fazer atropelado e irrita, né? Dá errado, depois vocês vão embargar a declaração. E a ideia não é essa. Tá joia? Então, é isso, senhores. Eu fico à disposição aqui para dirimir mais dúvidas sobre recurso especial. Se não, eu desejo uma boa noite. E correção das provas não são fáceis, não, Fábio. Tem bastante coisa, mas faz parte, né? É isso, o pessoal não viu ali, porque eu não vou mais fazer. Boa noite para todo mundo. E fico aqui, tá? Vou ficar mais um tempo aqui corrigindo. E se quem quiser, de repente teve alguma dúvida, eu sano aqui para vocês agora ao vivo, né, sobre o recurso especial. Sei que não é fácil, leiam a peça e preparem as equipes aí, né? Para pelo menos trio, ou dupla, ou individual mesmo, para o nosso trabalhinho do dia 5. Tá? Eu vou encaminhar um dia antes para você, no dia 4, e você vai ter até o final do dia 5 para fazer a peça, sendo que a peça é simples, tá? Não quero nada complexo, muito, como eu já tinha falado antes. Valeu, um abração para todo mundo. Boa semana. Qualquer coisa eu estou aqui. Você queria dizer que o gravante foi desidioso. Na verdade, a desídia, né, que ele não agiu com cautela, né? Aí, quando a gente fala isso, quer dizer que quem agravou, né, o agravante, o polo ativo do agravo, né, não atuou com atenção adequada, né? Desidiou, às vezes, quando fala por desídia, ele não juntou um documento, né, não fez o que o juiz determinou, então ele não atuou com atenção. É desidioso. É isso. Perfeito? Tá jóia, então, pessoal. Um abração. Fiquem tranquilos em relação à presença, como eu falei. Um abraço, até mais. Até a próxima. E eu continuo por aqui.